Não, Wellington, é porque você é meu amigo do coração. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Legal. Eis que venho sem demora. Apocalipse 3:11. Breve Jesus voltará. Amém. Um bom dia, um feliz sábado para você que está aqui, você que está nos assistindo através da internet. Sejam todos bem-vindos à nossa amada e querida Captain Brazilian. Essa é uma igreja adventista do sétimo dia, mais um entre outras que estão espalhadas pelo mundo, e nós temos o compromisso de sermos uma comunidade de amor e fé para anunciarmos que breve Jesus voltará. Nesta manhã eu não estou aqui à frente sozinho, eu tenho aqui comigo um grupo de irmãos e irmãs que fazem parte da equipe missionária da nossa igreja. Eu quero chamá-los para que venham aqui à frente, enquanto nós vamos nesta manhã compartilharmos da palavra de Deus. Queridos, durante a semana, através das redes sociais, através de um comunicado pessoal que fiz questão de enviar para cada um de vocês, nós pedimos para que a nossa igreja estivesse aqui. E eu agradeço de coração porque você recebeu não apenas o meu convite, mas atendeu o nosso chamado. Durante essa semana eu dediquei tempo orando para que Deus, na pessoa do Espírito Santo, esteja conosco aqui. Eu espero que verdadeiramente, não apenas por força da palavra, nós tenhamos uma manhã que seja um ponto de virada numa parte fundamental da nossa igreja. Você sabe que à medida do tempo, nesses 3 últimos anos, nós temos convocado a nossa igreja para várias reuniões administrativas, seja dentro do culto, após o culto ou na parte da tarde. Eu me lembro que durante algumas dessas reuniões, por exemplo, nós tratamos sobre a compra dessa propriedade. Nós tratamos sobre a venda da nossa antiga propriedade, o antigo CBC. Nós tratamos sobre a questão de infraestrutura da nossa igreja, a reforma do bar, do mobile home, a transformação do estábulo em storage. Nós tratamos, por exemplo, sobre a contratação do nosso ministro de música, que em breve estará conosco. Nós já falamos sobre estratégias e planos financeiros para a nossa igreja. Mas a pergunta que eu faço para você nesta manhã é a seguinte: qual a razão de tudo isso? O porquê nós fazemos o que fazemos? Qual é o fim de todas as coisas na igreja que passam pela parte da infraestrutura, que passa pela parte dos programas, que passa pela parte financeira? Como igreja, aonde nós queremos chegar? E para responder isso para você, eu gostaria de apresentar essa imagem aqui. O SS United States. E alguns de vocês, nesses últimos dias, quem sabe, viram essa foto ou o vídeo através das reportagens, já que esse navio ele entrou no noticiário recentemente. O SS United States ele é um barco, um navio, que foi construído no período da Guerra Fria, 1952, quando os Estados Unidos e a antiga União Soviética travavam esse embate frio da possibilidade de uma guerra. E ele foi feito de uma maneira muito estratégica. Os Estados Unidos investiu milhões de dólares a fim de ter uma embarcação que pudesse reunir algumas características que a fizesse uma embarcação de uma forma muito singular. Ela foi construída para ser uma embarcação de guerra, mas também podendo ser um navio para ser um cruzeiro, para fazer um cruzeiro. O SS United States ele foi construído para transportar cerca de 15 mil soldados. Para os seus dias, ele alcançou o recorde da velocidade de um navio, 80 km por hora. A intenção é que esse navio transportasse, além dos soldados, transportasse mantimento, equipamentos de guerra, que ele pudesse se deslocar de qualquer lugar do mundo e chegar a qualquer outro lugar do mundo com não mais do que 10 dias. E sem precisar de ser reabastecido. Os Estados Unidos entendeu que era necessário ter um barco que pudesse tanto combater, mas especialmente salvar pessoas que estivessem em campos de guerra
lutando pelo país e pelo mundo de uma forma geral. A triste história desse navio é que ele nunca foi acionado para resgatar ou para batalhar. Ele nunca cumpriu de fato o seu propósito. Aliás, ele se transformou num navio como um cruzeiro. E ao ser transformado em um cruzeiro, as suas características mudaram radicalmente. Por exemplo, ele não mais conseguia transportar 15 mil soldados, mas apenas 2 mil passageiros. Esse navio agora não colocou mais a sua velocidade máxima de um ponto ao outro. Ele começou a se pautar agora por velocidades medianas e baixas. Esse navio não transportava mais soldados, mais passageiros, e não transportava mais equipamento para resgate, mas para entretenimento. A verdade é que o SS United States, ele agora não se tornou um navio de salvamento e de resgate, mas de lazer e entretenimento. E para lazer e entretenimento o espaço é necessário, e por isso que agora ele não conseguia mais transportar 15 mil soldados. Agora a comida não era mais racionada, a comida ela era servida em 7, 8, 9 restaurantes diferentes, quantidade e qualidade das mais variadas. Esse navio agora não percorria longas distâncias de forma rápida para chegar no seu destino, porque você sabe, um cruzeiro leva em consideração você experimentar, ter a experiência da viagem e do visual. E aquilo que era para ser um navio de resgate se transformou num navio de entretenimento. E sabe qual foi o fim dele? Ele ficou 30 anos parado, enferrujado, apodrecendo na Filadélfia. Até que recentemente ele foi vendido, ele está agora seguindo rumo à Flórida, ali na parte do Golfo da América, onde ele vai ser afundado para se tornar um lugar de um coral artificial. Queridos, eu volto a minha pergunta para você. Por que nós, como igreja, fazemos o que fazemos? Por que nós melhoramos a nossa infraestrutura? Por que nós reformamos esse prédio, o bar, mobile home, estábulo? Por que mensalmente nós prestamos relatórios e conta da nossa parte financeira? Por que nós apresentamos projetos, programas, eventos? Por que nós temos ministérios? Qual é a razão da nossa igreja fazer aquilo que ela faz? E lembrando que todas essas coisas que eu mencionei, elas são vitais, necessárias, importantes, indispensáveis, elas não podem faltar. Mas a pergunta que eu faço é, qual a razão disso tudo? Eu queria lembrar você nesta manhã, que a nossa igreja, se comparando, ela não é um navio para ser feito um cruzeiro, mas ela é uma embarcação de resgate. Lembrando a você que quando você tem um navio de resgate, o objetivo, o foco e o alvo não é o soldado, mas quem o soldado vai resgatar. Em contrapartida, num transatlântico, no cruzeiro, sempre a prioridade, a preferência, o foco é no passageiro. Enquanto os soldados estão pensando em quantos podem resgatar, dentro de um cruzeiro nós estamos pensando em quanto a gente pode se entreter, ter prazer, satisfação, enquanto a gente pode receber ao invés de entregar. Sabe que nesse mês de fevereiro, todos os dias de manhã, eu encorajei e incentivei você a fazer a leitura dos 28 dias de milagres. E naquele texto nós lemos sobre o pedido da bênção e da presença do Espírito Santo, o batismo do Espírito na nossa vida. Eu espero de coração que você tenha lido e procurado pelo Espírito Santo. E por falar no Espírito Santo, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 13. Atos, capítulo 13. Queridos, a igreja de Atos, ela é a igreja que melhor refletiu o sonho e o ideal de Deus para a sua igreja. Se nós precisamos de um modelo, de uma referência, de um exemplo do que realmente é uma igreja que Deus se agrada, essa é a igreja primitiva, essa é a igreja do livro de Atos.
E se tem uma característica que faz a igreja primitiva ser aquilo que ela foi, era a presença do Espírito Santo no meio deles. Eu já disse isso em outra mensagem. Se você olhar para a igreja de Atos, retirasse o Espírito Santo, 95% das coisas que eles faziam continuariam sendo feitas de forma nenhuma. Se da igreja primitiva você retirasse o Espírito Santo, 95% daquilo que eles faziam deixaria de ser feito, não mais existiriam e todos sentiriam a falta do Espírito Santo. E quem sabe hoje, se nós retirarmos o Espírito Santo da nossa igreja, 95% das coisas que nós fazemos continuariam sendo feitas e nós não sentiríamos a sua falta. E nós vamos ler aqui um verso só, que fala sobre como o Espírito Santo era presente, era íntimo, era o elemento real na igreja. Diz assim, Atos capítulo 13, verso 2: E servindo eles ao Senhor e jejuando. Algumas traduções traz e adorando eles ao Senhor e jejuando, ou seja, o texto está dizendo que a igreja estava servindo ou estava adorando a Deus e jejuando. A primeira demonstração dessa igreja é que era uma igreja que estava com o foco nas coisas espirituais. Eles estavam buscando, procurando por Deus. Eles estavam em sintonia com o Senhor. Para eles Deus importava, e tanto importava que eles estavam adorando, servindo e buscando ao Senhor. E sabe o que acontece quando indivíduos, famílias e igreja buscam pelo Espírito Santo? O Espírito Santo aparece, ele se revela. E queridos, o Espírito Santo do Senhor, ele fala, ele age, ele trabalha, ele se manifesta. O Espírito Santo do Senhor não é uma energia, não é uma força. O Espírito Santo do Senhor é Deus na pessoa, ou uma das pessoas da Trindade atuando. E nesse dia o texto diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo, ou seja, eles buscaram o Espírito Santo, e o Espírito Santo o quê? Falou. E o que o Espírito Santo disse? Disse assim, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo falou: eu quero uma dupla, e dê para mim Saulo e Barnabé. E a minha pergunta para você é a seguinte: por que o texto fez questão de mencionar essa dupla por nome? Por que o texto diz assim, o Espírito Santo pediu por uma dupla e nós entregamos para ele 2 pessoas? Por uma razão: Saulo e Barnabé eram os melhores e mais capacitados homens daquela congregação. Queridos, para Deus o melhor, para os filhos de Deus o melhor, mas para a missão o melhor dos melhores. Para a missão de Deus, que deve ser o centro da igreja de Deus, nós devemos procurar o melhor dos melhores. A missão de Deus na sua igreja deve ter os melhores dos recursos, o melhor do tempo, o melhor do investimento e o melhor em termos humanos. As melhores pessoas da igreja devem estar à frente liderando a missão da igreja. E quando se tratou da igreja primitiva, o Espírito Santo falou assim, me dê uma dupla onde eu tenha os melhores da igreja. E esses eram Saulo e Barnabé. E o texto diz para nós que o chamado para essa dupla é para que eles fossem fazer a obra que o Senhor os chamou. Sabe? Quero fazer 2 pontos aqui e vou começar pelo último, pelo segundo. Muitas vezes, naturalmente, isso é do nosso coração, nós atrelamos o sucesso de uma igreja à quantidade de pessoas que nós temos dentro dela. Nós acreditamos que se a igreja está cheia, essa é uma igreja bem-sucedida, uma igreja vibrante, uma igreja que está no caminho certo. Queridos, eu queria lembrar você nesta manhã que a palavra eclesia, que nós traduzimos por igreja, no original ela significa uma assembleia chamada para fora. Uma assembleia chamada
para fora. Em outras palavras, o sucesso de uma igreja não depende do quanto de pessoas que estão nos seus bancos, mas do quanto de pessoas que ela envia para fora. Uma igreja que está verdadeiramente cumprindo o seu propósito, assim como um exército que tem os seus soldados, está mais atuando fora do que dentro. É fato que um exército ele tem o seu quartel-general, mas a vitória do exército não está com quantos soldados tem dentro do quartel-general, mas quantos soldados estão em batalha para o lado de fora. E nesta manhã, eu queria lembrar que é muito bonito nós vermos a igreja cheia, mas de acordo ao plano do Senhor, é mais importante e necessário que nós enviemos pessoas. E o segundo ponto que eu queria fazer, o mais importante. Se em se tratando de missão, o Espírito Santo falou assim, eu quero Saulo e Barnabé, que são os melhores, a minha pergunta para você é a seguinte: quem são as melhores pessoas da nossa igreja para liderar a missão na nossa igreja? Quem são as melhores pessoas da nossa igreja para fazer missão na nossa igreja? Quero ir um passo além. Quem é a melhor pessoa da nossa igreja para fazer missão? Sabe quem é a melhor pessoa para fazer missão na nossa igreja? Melhor pessoa para fazer missão na nossa igreja é o Francis. Melhor pessoa para fazer missão na nossa igreja é o D'Angelo. Melhor pessoa para fazer missão na nossa igreja é a Kedma. Melhor pessoa para fazer missão na nossa igreja é a Mágila. Melhor pessoa para fazer missão na nossa igreja é o Caio. Melhor pessoa para fazer missão na nossa igreja é o irmão Wilson. Sabe por que você é a melhor pessoa para fazer missão na nossa igreja? Porque é através de você e exclusivamente de você que Deus vai tocar o coração de algumas pessoas. Embora Deus possa tudo, Deus conta com alguns dos seus filhos para alcançar alguns outros dos seus filhos. E a melhor pessoa para fazer missão dentro de uma igreja é você. Porque é através de você que Deus vai alcançar o coração de alguns filhos e filhas que Ele tem. Queridos, eu espero de coração, isso tem sido a minha oração de dia, de noite, às madrugadas, que o Espírito Santo esteja agindo no nosso coração, nos levando a entender que, embora seja mágico, lindo, a experiência que nós temos dentro da nossa igreja, isso tudo só serve para um propósito e uma finalidade: alcançarmos os que estão fora daqui. Eu espero de coração que, de maneira verdadeira, o Espírito Santo levante Saulo, Barnabé, levante você e eu, a fim de sermos duplas, pessoas que dediquem a vida para serem guiados pelo Espírito Santo para alcançar as pessoas que precisam conhecer a mensagem do Evangelho. Eu digo a você o seguinte para terminar: nós já tivemos várias reuniões administrativas na nossa igreja, nós já viemos aqui à frente, fizemos vários apelos, já traçamos várias metas, mas o mais importante e indispensável da nossa igreja é o compromisso de usar tudo que nós temos, tudo que nós somos, a serviço da missão do Senhor. E eu espero que hoje nós possamos trazer de volta a missão para o centro daquilo que é a Capital Brazilian, essa comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. Todos estão curiosos, vendo essa equipe com essa camiseta diferente. Amigos de coração. E se tirar o C, fica o quê? Amigos de oração. Ainda foi sugerido amigos de ação, né? Se tirar cor, aí fica amigos de ação. Há dois textos da Bíblia que eu quero só mencionar para vocês. Provérbios 18, verso 24. Que diz: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigos
amigo mais chegado que irmão. Estou falando da amizade, amigo, e podemos juntar o texto do apóstolo Paulo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Depois de conversar com alguns amigos, a nossa liderança da igreja, juntamente com o pastor, chegamos a essa conclusão: amigos de coração. Uma iniciativa para envolver toda a igreja, todos que estão aqui, todos os amigos, desde as crianças, os juvenis, adolescentes, jovens, os mais adultos. Uma iniciativa para nos envolvermos em oração intercessória. Aliás, alguns já dizem, já estamos fazendo isso, mas essa iniciativa é bem intencional, que tem uma missão por trás disso. Amigos de oração, oração que gera milagres, vocês já viram milagres acontecendo, oração que transforma vidas, o que vem acontecendo, e que alcança corações. Tá ok. Você pode acompanhar. O plano é que nós, todos, de alguma forma, estejamos envolvidos. Todos, sem exceção. E não é só a camiseta, viu? A camiseta foi apenas um incentivo colorido para começar, mas é de coração que tem que acontecer isso. Juntos nós vamos interceder por amigos, interceder por familiares, aproximando-os de Deus e da igreja. Então você faz parte dessa equipe. O irmão Carlos vai apresentar a parte seguinte aqui, explicando um pouco melhor do propósito desse plano. Ok, ali fala de propósito, né, desse amigos de oração. Qual o propósito? Eu gostaria que você pensasse assim, qual o propósito que você veio aqui hoje? Propósito. Interessante que se você faz algo sem propósito, com certeza em seguida você desanima, você desiste. Não tem um propósito, não tem metas. Você já imaginou quando a gente entra um ano, você não faz nenhum propósito. Quando chega dezembro, você está mais desanimado do que deveria. Por quê? Não tive propósito, não tenho metas, eu não sei se eu cresci, ou se eu diminuí, ou se eu estagnei. Propósito é algo que nos ajuda a fazer, no final, uma análise. Se crescemos, quanto crescemos e por que crescemos. O propósito de amigos de oração, queridos, é exatamente isso aqui, que nós vamos acabar de ver. Um movimento de oração intercessora com propósito missionário. A senhora White, ela diz que o verdadeiro servo de Deus nasce no seu reino como missionário. E eu gostaria que você e eu tirássemos aquela ideia antiga de que, para ser missionário eu tenho que dar estudo bíblico, eu tenho que entregar folhetos. Esquece um pouquinho essa ideia, esse jargão, e que o missionário é aquele que tem um estilo de vida, que tem um propósito específico para com Deus. Então, qual é o propósito? Missionário. Então, quando hoje alguns aí vão falar sobre montar essas equipes
fazer esse 2 amigos de oração, é para que nós tenhamos o propósito de incentivar um ao outro, porque quando oramos, amados, o maior favorecido sou eu que estou orando, é você que está orando. Então, o propósito da igreja é missionário e nossa função maior agora é cumprirmos com esse projeto, com esse propósito. Interessante que morava ali em Rio Grande da Serra, no ABC Paulista, no Brasil, e peguei o meu carro, saí. Num ponto seguinte, tinha um amigo e ele deu com a mão, ele parou e disse: ô amado, você está indo para onde? Eu disse: eu estou indo para Ribeirão Pires, a cidade vizinha. Ele: pode me dar uma carona? Sim, por favor, pode entrar. Entrou e fomos conversando. Na metade do caminho, ele, olhando aos laterais, ele disse: por favor, eu vou ficar aqui. Eu digo: mas você não ia para Ribeirão Pires? O propósito não era Ribeirão? Não, mas eu ouvi uma coisa aqui que me chamou a atenção, eu vou descer aqui. Qual era o propósito dele? Quando eu dei carona, quando eu permiti que ele entrasse no nosso carro, era para cumprirmos um propósito, ir até Ribeirão Pires. E ele desistiu na metade da viagem. Interessante que quando eu estou regressando, lá estava ele. Deu com a mão e disse: você está indo para onde? Eu disse: estou voltando para minha casa. Ele: pode me dar uma carona? Então, deu para você entender a vulnerabilidade da pessoa que não tem propósito. Interessante que outro dia eu vi ele separadamente, ele parando outra pessoa. Então, esse jovem, ele levava a vida pedindo carona para as pessoas, indo de um lugar a outro sem propósito. Alguma coisa encantava, ele pedia para parar e ele descia. Esta equipe, queridos, tomou a decisão inspirada pelo Espírito do Senhor de fazermos amigos de oração, e aquilo que nós fizemos muito bem até hoje aqui dentro da igreja, com as programações, com os eventos, nós sentimos a necessidade, imbuída pelo Espírito de Deus, de fazermos com aqueles que um dia estiveram conosco, mas infelizmente não estão mais conosco. Então o objetivo, o propósito de amigos de oração é orar, interceder por aqueles que um dia estiveram aqui e por aqueles que nunca estiveram aqui, aqueles amigos, aqueles parentes. Então este é o propósito. Amados, nós não estamos chamando você para dar estudo bíblico, para fazer visitação. Estamos chamando você para fortalecer a sua vida, a sua comunhão, a nossa comunhão com Deus através de oração. E olha, não tem coisa melhor do que fazer isso em dupla. Porque quando um tiver um pouco desanimado, o outro irá motivá-lo, incentivá-lo. E movidos por isso, com certeza, nós iremos até o fim do propósito o qual empreendemos. E qual é o propósito? Interceder por membros afastados e não adventistas ao redor da igreja. Alguma dúvida, igreja? Então eu gostaria e eu peço que o Espírito Santo agora nos mova, para que no decorrer de que esses amados irão falar, nós sintamos o chamado de fazermos parte desses amigos de oração. E qual é o propósito maior? Conectar pessoas à nossa comunidade de amor e fé, por meio de oração e do amor cristão. Vamos dar sequência ao programa. Como é que mexe com esse trem aqui? Jovens não entendem muito de tecnologia, né? Bom dia, igreja. Feliz sábado. Eu fiquei com a parte de falar sobre o significado do nome Amigos de Oração. E como o próprio nome diz, Amigos de Oração, antes de eu falar, eu queria orar com a igreja. Assim como estamos, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Soberano Deus, na Tua presença, Senhor, a Tua igreja inicia um projeto missionário, o qual precisamos da presença do Espírito Santo diariamente em nossa vida. Eu oro, Senhor, não por mim, mas por cada membro desta igreja, que vai participar desses 40 dias, onde nós vamos interceder por pessoas que ainda nós não conhecemos, ou talvez até conhecemos, mas o Senhor já sabe quem são eles. Que o Senhor possa estar em cada lar dessas pessoas,
fazendo o impossível, mas acima de tudo, Senhor, leve o amor e leve a certeza de que Tu é o Deus do impossível. Quanto a nós, Senhor, te pedimos que nós venhamos a Te amar com todo o nosso coração, que venhamos, Senhor, a Te obedecer humildemente por amor, que venhamos a ter dedicação na Tua causa, comprometimento com este propósito e, acima de tudo, nos humilharmos diariamente diante do Teu altar, para que tenhamos poder, através do batismo do Espírito Santo. Eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém. Amigos do coração, oração intercessora significa orar por as pessoas e alcançá-las, mas orar com fervor, orar diariamente para que elas venham também a conhecer Jesus. Significa um ato de amor, de dedicação, amizade, ação, pois estamos começando essa jornada de 40 dias de oração. Oramos porque nos importamos com pessoas. Oramos porque diz assim a palavra em Tiago 5,16. Orais um pelos outros. E eu espero que nesses 40 dias nós possamos estar firmes com esse mesmo propósito. Orando diariamente, porque coração, um ato de amor, de cuidado e amizade. Que possamos escolher uma dupla, não nós, mas que nós possamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos convença e diga, é essa pessoa que você deve orar. Possamos interceder fielmente, fervorosamente, por nós mesmos não temos esse poder, mas através do Santo Espírito de Deus, nós vamos tornar essa igreja aqui cheia de amigos que ainda não conhecem a palavra de Deus. Porque é esse o que Deus espera de mim e de você. Amigos do coração são um presente de Deus, que enviados para nos fazer lembrar que não estamos sozinhos. Amigos de oração é aquele que diz, eu vou orar por você. E ora, e todos os dias dobra o joelho e intercede por cada um de nós. Que nós possamos continuar esse projeto, nesses dias que começa hoje, a orar diariamente e interceder. Tem muita gente aí fora faminta pela palavra de Deus. Que todos tenhamos um bom sábado e continuemos firmes nesse projeto. Conforme vocês já escutaram, 40 dias. Irmãos, é fácil um pecador falar para o outro. E esse projeto é mais ou menos assim, um mendigo contando para outro mendigo aonde tem pão. Então nós temos um desafio de fazer isso por 40 dias, orando. E por que 40 dias? É muito tempo, né? A gente vê muitos relatos na Bíblia mencionando o número 40. E depois dos 40 dias, quando fomos provados intensamente a não orar, ou esquecer um dia ou dois, nós vamos encontrar uma grande vitória. Você e a pessoa a quem você está orando. Por isso, você não vai orar sozinho. Olha o projeto, olha o programa, olha a missão que nós temos. Qual é a missão? Nós orarmos com uma pessoa, uma dupla, e essa dupla vai te ajudar a interceder por quem você está orando. Então, por que dois? O pastor já mencionou aqui agora há pouco. O próprio Espírito Santo escolheu 2 pessoas. Então, você já está pensando quem você vai escolher aqui da igreja para, nessa missão de 40 dias, interceder por alguém. Cada pessoa vai orar por 1 ou 2 nomes. Então, você já está pensando um nome, ou 2, ou 3, no máximo 4, por quem você vai orar 40 dias e 40 noites. E ao final você vai encontrar uma grande vitória. Então, e essa dupla vai interceder pelos seus escolhidos. E eu vou escolher a minha dupla. Vamos supor que minha dupla seja o Abraão. O Abraão vai escolher 2 pessoas, ou 3. E ele vai compartilhar os nomes dele comigo. E eu vou contar, eu estou orando por 3 pessoas. Então, diariamente, eu vou orar pelos 3 nomes, ou 2 nomes que eu vou escolher. E o Abraão vai orar. E eu vou orar também pelos 2 ou 3 nomes que
o Abraão escolheu. Tá bem? E vice-versa. Esse é o nosso desafio durante esses 40 dias. Toda a igreja ora pelos nomes diariamente. Nós não vamos compartilhar o nome de todas as pessoas com toda a igreja. Mas na sua oração particular você vai dizer: Senhor, tem umas centenas de pessoas aqui nós estamos orando. Quero colocá-los diante do Senhor. De maneira geral, tá bem? Então, essa dupla, eu e o Abraão, vamos nos encontrar semanalmente, ou até mesmo por uma chamada, por uma mensagem, e nós vamos interceder por esses nomes que nós estaremos orando. Tá bem? Uma vez por semana. E depois, após os 40 dias, as duplas farão uma visita especial às pessoas que foram intercedidas pelos 40 dias dessa nossa missão. Vamos fazer uma revisão então? Uma dupla vai orar um pelo outro, certo? Correto? Da dupla vai orar pelos nomes que o outro escolher também, certo? Sim, pelo menos isso já entenderam. Por quantos dias? Amém. Muito bem. E a igreja vai orar por todos os nomes, de maneira geral? Sim, também. E nós vamos fazer um encontro a cada quantos dias na semana? Isso. Pode ser na quarta-feira, nos cultos aqui, a gente se encontra e vai orar, ou por telefone. E ao final desses 40 dias, irmãos, vitórias, milagres extraordinários vão acontecer na vida da dupla e aquela pessoa que você vai interceder. E nessa semana que a equipe missionária falou sobre esse tema, sabe o que aconteceu comigo? Apareceram, é raro acontecer, essa semana eu trabalhei para 3 clientes brasileiros, a semana passada. Uma é da nossa igreja aqui, o Frank, a Camila, e 2 que não são adventistas. E quando eu entrei em contato com eles, pensei, aí estão os nomes que Deus já me colocou. Então Deus vai providenciar para você os nomes, desde agora. Bem, nós estamos ouvindo bastante sobre oração. E no livro Caminho a Cristo, na página 93, Ellen White define de uma forma bem especial a oração. Oração é o abrir do coração a Deus, como a um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar até nós, mas eleva-nos a Ele. Para entender um pouquinho mais, tem mais uma definição que eu gostaria de acrescentar, de Robert Schuller. A verdadeira oração é o exercício espiritual pela qual harmonizamos nossos sonhos e desejos com os planos de Deus. Nós vamos estar orando durante esses 40 dias por amigos. E vamos estar orando por objetivos, bênçãos, que fazem parte dos sonhos desses nossos amigos, dos desejos deles. E tem alguns aqui que nós vamos compartilhar. Nós vamos estar orando pela parte do trabalho, para que essa pessoa possa ter uma estabilidade, ou às vezes até a pessoa está precisando de um trabalho. Pelas finanças, pela saúde física, quantas pessoas ao nosso redor nós estamos vendo com enfermidades. E problemas emocionais, que é um dos males do século. Família, relacionamentos, vida espiritual e conexão com Deus e um encontro especial com a igreja. É maravilhoso nós sabemos que tem alguém orando por nós, que o cônjuge está orando por nós, que o filho está olhando pelo pai, pela mãe. É maravilhoso saber que alguém está orando por nós. E a oração, ela está na Bíblia, a oração intercessora. Em 1 João 5, verso 14, nos diz o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Onde está a nossa confiança? Nele. Nossa confiança não está nas nossas orações, a confiança está nele.
E a passagem ela é simples ao dizer que Ele nos ouve, ponto, não tem mais nada. Você e eu, que com os joelhos dobrados buscamos a Deus, somos o elo entre o céu e a terra. O poder de Deus é derramado por meio dos intercessores. Então, nós estamos sendo convidados para orar por estes pontos. Não é só para que a pessoa venha para a nossa igreja, não, para que ela possa, assim como Jesus curava as pessoas e falava de um novo céu, de uma nova terra, nós vamos estar orando também pelas necessidades das pessoas e vamos saber mais outros convites que teremos para eles também. Bom, eu acho que agora já está ficando mais claro, né? O que a gente vai fazer é oração intercessora, e nesse período, após esses 40 dias, nós iremos então, essas duplas, elas irão visitar as pessoas pelas quais a dupla estava orando, a igreja estava orando, para compartilhar que essas pessoas, durante 40 dias, foram o alvo, vamos dizer assim, dessas orações, ok? Então, o processo aqui é que nós vamos orar pelas pessoas e depois desses 40 dias, nós vamos convidá-las, nós vamos orar por amigos, pessoas que de alguma forma a gente tem algum contato. Justamente para que nessa visita a gente possa gastar ali alguns minutos com elas, com essas pessoas, demonstrando esse nosso apoio, esse nosso carinho, e convidá-las, e esse é o mais importante, para virem na cantata de Páscoa, que vai ter aqui, nós já vamos colocar a data novamente, para que elas possam vir aqui participar de uma programação especial. Então, eu até quero dar um testemunho bem rápido. Ontem, sexta-feira, eu estava na estação de trem, lá em Nova York, voltando para cá, e eu estava esperando meu trem, e 2 pessoas chegaram para mim. Tudo bem? Boa tarde. Você acredita em Jesus? Foi a pergunta que eles me fizeram, essas 2 pessoas. E elas começaram a falar, eram 2 moças, que elas estavam participando de um projeto missionário, que elas estavam indo, acho que para Honduras ou El Salvador, enfim, elas queriam doação. Mas me chamou muito a atenção que elas começaram perguntando se eu acreditava em Jesus, e no final, eu fiquei escutando, né, escutando o que elas estavam falando, elas falaram: eu posso orar por você no meio da estação de trem ali da Penn Station de Nova York? Eu falei: claro, com certeza. Orou, elas foram, e eu fiquei assim até um pouco tocado, porque eu não sei, não lembro nos últimos tempos de alguém ter chegado assim para mim, né? Talvez no Brasil acho que é mais comum, mas eu fiquei surpreso de estar ali, né, na estação de trem, e eles chegando, que eu acho que é até uma coisa muito mais desafiadora do que a gente está propondo aqui. Talvez esse é o ponto que eu queria fazer. Nós estamos propondo de que a gente vai orar por pessoas. Você não precisa avisar essas pessoas que você está orando. Nós vamos fazer isso daí, nós com Deus, a igreja, e depois a única coisa que você vai fazer é visitá-la depois desses 40 dias. E como acho que já foi dito aqui, muitas coisas podem acontecer. Obrigado. Próximo. Eu era pastor de um distrito em São Paulo e a gente estava construindo a escola. E o volume de dinheiro que circula nesse momento é bastante alto. E nós tínhamos uma conta no Bradesco, que era a instituição financeira que a obra adotava naquela associação. E todas as semanas eu ia com o tesoureiro, e ali, na época só existia cheques, e todas as vezes que nós estávamos lá, brincava com o gerente do banco, tudo, ele falava: reza um Pai Nosso para mim essa semana. Vou rezar 2. Aí ele falou: olha, na semana, olha, reza essa semana 3 Pai Nossos, que está muito dura a coisa. E é nessa brincadeira, reza um Pai Nosso, 5 Pai Nossos, não sei o quê. Bom, eu acabei sendo transferido e ele ficou lá. 20 anos depois, eu estava um sábado de manhã na igreja central de Uberlândia, e eu recebo um telefonema na hora do sermão de um sobrinho meu que estava em Olímpia, em São Paulo. E ele falou assim: tio, você conhece fulano de tal? HD de velho é mais lento.
tem menos byte, né? Então vai mais devagar. Aí ele lembrou, foi um gerente do Bradesco que tinha conta de tal igreja. Lembro. Ele falou, acabou de ser batizado agora. Sabe quantas surpresas como essa você terá subindo para os céus? Como participar? Primeira intenção da igreja, vou usar uma palavra jurídica, é dentro da jurisdição da igreja. As pessoas que estão aqui, os brasileiros que estão ao lado da igreja. Nós temos muita gente que vive aqui na região aqui da Capitol Memorial. Quem pode participar? Todos. Todos podem orar, dentro da sua simplicidade, ou dentro daquele que é mais letrado, pouco importa. E sugerido, a exemplo de Jesus, que como ele fez os 70, nós vamos de 2 em 2. Por quê? Quando está desanimado, anima o outro. E essa dupla que nós vamos escolher agora nessa manhã, você vai escolher o seu querido, você vai elencar as pessoas por quem você vai orar. Pessoas que você talvez conheça, como o pastor César falou aqui, citou aqui agora. Orar por você mesmo, pela sua família e pelo companheiro de dupla. Esse é o objetivo, orar uns pelos outros. No começo, como diz o irmão Ricardo, você não vai dar conhecimento às pessoas, mas você vai orar por ela. Eu tinha um professor no ginásio que era o cão em pessoa, lá no antigo IAE. O homem era bravo, o homem me suspendeu durante os 3 anos que eu fiquei lá, pelo menos umas 5 vezes. Eu era um cara comportado. E sempre em dupla com o Jansen Rabelo. Eu e o Jansen Rabelo. Nós éramos todo dia suspensos. E eu tinha uma bronca desse cidadão. Aí um dia nesse planejamento, eu preciso pedir perdão para Deus, para eu poder suportar ele. E eu comecei a orar. E um dia eu sou convidado para fazer uma semana de oração por uma irmã, e eu chego lá, era a esposa desse professor em Campos do Jordão. Maravilhoso, fiquei hospedado na casa deles. Fiquei tão amigo dele, que na boa fé, eu tive o privilégio, a honra, não o privilégio, mas a honra, de fazer o sepultamento dele. Em plena igreja do NASP, Engenheiro Colherão, São Paulo. Querido, você não sabe o tamanho, a dimensão que nós temos, o Espírito Santo te capacitando, todos podendo orar, a igreja em uníssono, podendo levantar as suas preces, elevar e orar por alguém que nem sabe que você está orando por ele. Quem sabe esteja cheio de problemas financeiros, sociais, de saúde, e ele está recebendo uma oração que ele não sabe e que pode modificar, porque o Espírito Santo é quem faz a obra, nós somos apenas meio. Como se dará esse cronograma? Pastor, por favor. Pastor vai aqui dar o cronograma. Queridos, como um movimento, nós temos aqui algumas situações de cronograma para passar. Hoje nós estamos lançando aqui no dia 30, e nós vamos nos dividir em duplas missionárias, como foi dito aqui, para orarmos por amigos não adventistas ou afastados que moram aqui na área da nossa igreja. Esse movimento foca e visa pessoas que nós podemos alcançar pessoalmente e trazê-los aqui para a nossa igreja. Na sequência, no dia 5 de abril, a nossa igreja vai estar recebendo um convite. Você vai estar recebendo um convite para cada uma das pessoas que você orou. Então você e a sua dupla, para cada pessoa que vocês oraram, um lindo convite, mas um lindo convite mesmo, porque do dia 6 ao dia 16, a missão que nós temos é agendarmos em dupla, visitarmos cada uma das pessoas ou famílias pelas quais nós oramos para levar um convite a eles. Nessa visita, não é para oferecer estudo bíblico, pedir para batismo, é apenas para dizer a eles que gentilmente eles foram lembrados durante 40 dias de oração pela nossa igreja. E que agora nós queremos convidá-los para celebrarmos juntos esse momento, que será no dia 10 de abril, ou melhor, que será no dia 19 de abril,
na nossa celebração, na cantata de Páscoa que estará sendo promovido pela nossa igreja. Então, recapitulando apenas, hoje nós estamos lançando esse movimento missionário. Nos dias 5 de abril você estará recebendo um convite para cada um dos indivíduos e família que você esteve orando com a sua dupla. Do dia 6 ao dia 16 nós estaremos visitando essas pessoas nos seus lares. No dia 10 nós terminaremos os 40 dias de oração e no dia 19 de abril nós teremos uma linda cantata aqui na nossa igreja para recebermos os nossos queridos que foram alvo das nossas orações. E a última coisa que eu gostaria de dizer, pastor Paulose, é que nesse dia que nós recebermos os nossos amigos aqui na nossa igreja, você pode ter a certeza, a tranquilidade e a segurança que eles serão muito bem-vindos. O que estará sendo apresentado aqui não será nada apelativo, ao contrário, será alguma coisa para tocá-los, sensibilizá-los através da música e da data que é a Páscoa. Não sei se você sabe, mas o dia nos Estados Unidos que as pessoas mais vão à igreja, eu pensava que era o Natal. Não é, é a Páscoa. E nesse dia nossa igreja estará oferecendo algo para conectá-los de forma gentil e desejando bênçãos a eles com a nossa comunidade. Nós vamos então abrir agora o momento de formação de duplas. Eu pensei na minha dupla, porque eu sabia de antemão, na programação, eu fui lá na pessoa e falei, você quer ser da minha dupla? Quer formar uma dupla? Eu nem sei o que dupla que é essa agora, ele está sabendo do que se trata, porque ele está cuidando do som e está me vendo. Eu gostaria que vocês escolhessem as duplas, preferencialmente, não necessariamente, mas preferencialmente que não fosse da mesma família. Eu já vi as duas combinando aqui e ali, ó, eu estava de olho em vocês duas. Preferencialmente que não fosse da mesma família, porque nós não vamos orar por 2, nós vamos orar por 4. Eu vou orar pela família dele, ele vai orar pela minha. Então é agora, nós vamos passar, vamos pedir aos diáconos então, cadê o irmão Edson? Aí, nós vamos passar agora como é que chama isso aqui? Como é que eu posso dar o nome? Eu não falar mais português, eu não saber mais o nome. Uma ficha, onde você vai colocar o nome da pessoa que você vai fazer dupla. E eu gostaria que um se dirigisse ao outro. Nós vamos mexer um pouquinho na igreja, sair um pouquinho do lugar, porque nós gostaríamos depois de orar por essa dupla. E você vai escolher de primeira mão quem é a pessoa que você pode trabalhar. Então nós vamos distribuir isso daqui. Isso aqui está indo também para o WhatsApp, a forma digital. O pastor está me informando que, como ele é moderno, já é geração, está indo pelo WhatsApp, você também vai receber pelo WhatsApp isso aqui. Pastor Elias, nós somos mais um pouquinho antigos, a gente vai no papelzinho mesmo, né? Vamos então às fichas. E você vai pensar em por quem você vai orar. Você tem aliados, que talvez, eu vou relembrar, você já sabe. Você tem o anjo da pessoa por quem nós vamos orar, que vai estar do nosso lado. Olha que interessante, o anjo vai estar conosco, o Espírito Santo e o anjo dele vai nos ajudar nessa missão. Vamos então entregar as fichas. Deixa eu só esclarecer uma coisa, tem uma dúvida dela que pode ser de todos. Neste cartão agora, nesse momento, você vai colocar o seu nome e o nome da sua dupla, e abaixo o nome das pessoas que você vai orar e os nomes que a sua dupla vai orar. Então ela vai saber, no mesmo cartão você vai pôr o seu nome e o nome dela e os nomes por quem vocês vão orar, ok? Então nesse momento é para fazer isso, achar a dupla, colocar o nome nos 2 cartões e os nomes por quem vocês vão orar. Se vocês não se lembrarem agora, nesse momento, não tem problema. Quando vocês se lembrarem por quem vocês vão orar, aí liga para a sua dupla e avisa para ela colocar o nome no cartão. Cadê minha dupla? Minha dupla está lá no som. Cadê minha dupla? Nós vamos orar pelas duplas agora. Vamos lá. Sorte que tiraram o relógio de lá e eu não consigo ver o horário, né? Agora. Estão formando as duplas? Mamãe e filho. Eu estava de olho. Flávia, precisamos de você.
Flávia, precisamos de você, o seu nome com a sua dupla. Aqueles que não são membros da igreja, estão nos visitando, essa é uma boa ideia para você levar para a sua igreja e você fazer um trabalho missionário ostensivo com os céus, sem ser ostensivo contra as pessoas. Às vezes a gente faz as pessoas. Eu estava ontem saindo do 7-Eleven e vi 2 rapazes juntos. Minha mulher falou, olha os Mormons. E ele chegaram em mim, não falar inglês. Não falar inglês. Vamos lá. Crianças, olha, as crianças podem fazê-lo. As crianças podem fazer. Não é só adulto, é jovens, crianças, todos que estão aqui. Os pais ajudem os seus filhos a formar dupla. O William vai sair com quem? Hein, William? O meu aqui é o Gilmar. Escreve para mim aqui, Gilmar Ruiz. O problema está ali. Enquanto nós formamos as duplas, pedir para o pessoal do som colocar uma música de fundo. Um minutinho só da atenção, surgiu uma pergunta aqui que até foi esquecido de falar. É só 2 pessoas? Não, pode ser mais. Só que não pode dar o problema de depois que a gente vai ter que visitar elas. Então, se for 2 ou 3 ou 4 e vocês tiverem condições de ir lá na casa, levar o convite, não tem problema nenhum, tá bom? Obrigada pela atenção. Estamos já terminando? Você vai continuar, você podia continuar, você vai pensando durante a semana em pessoas que talvez você não lembre, não se lembre agora. Não, vamos segurar aqui. O cartão fica com você, tá? O cartão fica com você. Mas nós vamos orar com você com o seu cartão. O cartão você leva consigo para você saber os nomes por quem você vai orar. Porque você vai orar pelos nomes da sua dupla. E ela conhece, você não. Então você precisa saber os nomes. E ela precisa saber os nomes por quem você está querendo orar. Isso. Isso. Quem tem amigo americano que só fala inglês, não fala português, pode orar, pode ser um amigo seu. Porque no dia da Páscoa vai ter a tradução simultânea. Tá? Então, se você tem um amigo americano ou que só fala inglês, pode ser a pessoa que você vai orar. E pode convidá-lo, porque no dia vai ter transmissão para a língua inglesa. Se você tem um amigo, por exemplo, um parente que você quer que gostaria que alguém orasse por ele, e se você orasse, eu acho que não daria muito certo, né? Porque santo de casa não faz milagre. Indica essa pessoa para uma outra pessoa orar, entendeu? Se você tem um amigo, fala, olha pelo que conhece, né? Logicamente que conhece o teu parente, pede para essa pessoa orar, né? Quem sabe a pessoa é comovida. Quem precisa de mais ficha, levanta a mão. Quem tem ficha? Quem que está a ficha? Os diáconos que estão com ficha. Levantem a mão quem está precisando de ficha, para o diácono achar. Quem preferir, no grupo de WhatsApp da igreja, tem esse mesmo cartão virtual. Então você pode clicar
e preencher ali, ok? Baixa no seu celular e você vai orar por ali. Quem precisa de cartão, levanta a mão. Mais um cartão aqui. Quem tá? Diáconos com cartão? Aqui na frente, por favor. Quem mais precisa de cartão? Ok? Alguém tem alguma dúvida que não ficou muito claro quanto à programação, objetivo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Levante a mão. Esse é o momento, dou-lhe uma. Alguém tem dúvida? Dou-lhe duas. Alguém tem dúvida? Dou-lhe três. Não, o cartão é para você levar. O cartão é seu, tá? Você precisa saber os nomes por quem você vai orar e o nome da sua dupla. Então o cartão você leva. Cada uma leva um cartão. Você vai colocar no seu cartão, você vai pôr o seu nome, os nomes por quem você quer orar, e o nome dela e os nomes por quem ela orar. E no cartão dela também vai pôr o seu nome e os nomes por quem você quer orar. E uma vez por semana, lembre-se de se encontrarem pessoalmente ou por telefone para orar por esses nomes. Não tem mais. Aqui, ó. Ó, tenho. Então eu queria levar para casa. Tem mais? Você quer levar? Pode levar. Não, você respondeu e ele ia falar isso. Já tá bem. As canetas podem deixar no banco que depois eu recolho, tá? Não levem para casa. Eu sei que é uma tentação muito forte. Pastor. Queridos, eu quero convidar que venha aqui à frente de volta comigo a equipe missionária da igreja, que sob a liderança do pastor Werner tem conduzido esse movimento, esse projeto missionário. Eu li para você um verso anteriormente, que disse que o Espírito Santo, ele falou com a igreja e apontou uma dupla, Saulo e Barnabé. E o que aconteceu na sequência foi o seguinte, Atos 13, verso 3. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Essas pessoas foram apontadas pelo Espírito Santo de Deus. Elas receberam uma oração especial. Alguém decidiu colocar a mão sobre eles, pedindo a bênção, o batismo, a unção do Espírito Santo. E dali, essas pessoas saíram. Sabe, eu agradeço a Deus porque esse time está olhando com muito carinho a vida missionária da nossa igreja. Nós não queremos ser como um navio que com o passar do tempo vai enferrujando e se deteriorando. Uma igreja que não cresce é uma igreja que morre. E não esse é o plano de Deus para a nossa igreja. Eu espero de coração que você leve a sério o compromisso de orar por essas pessoas, de orar pela nossa igreja. O foco, o propósito é a oração. É orarmos uns pelos outros, orarmos pela nossa igreja e orarmos por essas pessoas. Que o Espírito Santo seja derramado na nossa vida, que Ele de uma forma muito especial nos prepare para encontrarmos os nossos amigos de coração e de oração e descobrirmos o que Deus tem feito para eles. Eu quero fazer uma oração final para nos despedirmos. Eu gostaria de convidar você a se unir à sua dupla, nós ficarmos em pé e orarmos ao Senhor. Quero convidar que venha aqui à frente comigo os anciãos e pastores da nossa igreja, para que nós possamos fazer uma oração, levantando as nossas mãos na direção da nossa congregação. Se você é ancião ordenado, se você é pastor, por favor, venha aqui à frente. Eu não queria
abusar da tua boa vontade, mas você se importa de pegar a sua dupla e vir aqui à frente também, tomar aqui os bancos, os corredores da nossa igreja, para que juntos como comunidade possamos orar junto? Então, se você pudesse somar ou dar mão aí à sua dupla e vir aqui à frente, para que nós possamos orar juntos e terminarmos esse culto, esse momento, na presença do Senhor, pedindo a bênção dEle sobre esse propósito missionário da nossa igreja. Amém. Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, para nós juntos orarmos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nosso bom Senhor, um dia essa mensagem maravilhosa do Evangelho chegou à nossa vida, ao nosso coração. Isso transformou a nossa vida. O que seria de nós, onde nós estaríamos, se não fosse a Tua palavra e a mensagem adventista que anuncia a breve volta de Jesus? E possivelmente essa mensagem chegou a nós, não foi porque um anjo brilhou na nossa presença e nos entregou um estudo bíblico, mas foi porque alguém colocou-se nas tuas mãos e decidiu procurar filhos e filhas do Senhor que estavam perdidos ao desamparo. Querido Deus, nós estamos num lugar extraordinário. A nossa igreja tem muita gente boa e querida, mas nós não somos um navio de cruzeiro para entretenimento, lazer, um grupo social. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para abrirmos as portas da igreja, para nós buscarmos aqueles que estão lá fora. Nos perdoe naquilo que temos falhado na missão, quando temos colocado as nossas preferências, o nosso gosto, o nosso desejo à frente daqueles que realmente precisam do Senhor. E para esses irmãos que estão aqui, que foram surpreendidos por esse movimento, mas que pela fé decidiram participar, colocando os nomes, seja no formulário eletrônico ou no papel, que o Senhor os honre, que o Senhor os abençoe. Que as pessoas que estão sendo lembradas aqui, desde agora, elas já comecem a estar debaixo do toque do Espírito Santo. Que nós possamos ser disciplinados a orarmos uns pelos outros, pela nossa igreja e por todos esses nomes. E que esse seja um turning point na nossa igreja, um ponto de virada na parte que se trata da missão. E como ministros seus, como pastores e anciãos, nós levantamos as nossas mãos aqui na direção da nossa igreja e pedimos, querido Deus, que o mesmo Espírito Santo que agiu e atuou na igreja primitiva, a igreja do sonho do Senhor, venha agir e atuar na nossa igreja. Amém. Que pessoas, querido Deus, sejam alcançadas através de nós e que vidas sejam transformadas. E que não demore, querido Deus, para nós vermos pessoas e mais pessoas voltando para os teus caminhos e conhecendo ao Senhor. Dê a bênção à nossa igreja do batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça